E é hoje no nosso quadro aqui de saúde, gente, vamos falar sobre ronco, é isso mesmo. As causas, diagnóstico e fatores de riscos, né? E a nossa convidada é a médica do sono, né, a doutora Caroline Soares, ela tá aqui com a gente. E, como eu sempre digo, ela vai tirar minhas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também. Então, bora interagir com a gente, 459954747. Boa tarde. Boa tarde, Tava Mauro. com saudade já aqui pra gente falar dos delícia assuntos ouvir ligados isso. ao sono, a importância de uma boa noite de sono. Mas uma coisa que não é uma Fundamental. noite boa de sono é esse tal de ronco, né, doutora? Não. Então, assim, o ronco, ele nunca é normal, Mauro, e ele sempre é um barulhinho que serve de um sinal de alerta, viu? É, mas a gente estava falando aqui, muitos aqui se identificaram, os homens principalmente, mas as mulheres também sofrem com isso, né, Também doutora? sofrem. Só que a gente tem uma prevalência um pouquinho diferente, né? Então, a mulher, até a gente alcançar a menopausa, os hormônios femininos, eles acabam sendo fatores de proteção. Então, o nosso músculo e o jeitinho que a mulher respira faz com que a via aérea fique mais estável durante a noite, que a garganta fique mais aberta. E aí a gente ronca menos, mas isso enquanto vendo, tem o gente? tal do estrogênio. Quando entra na menopausa muda e Muda aí tudo. as vó começam a roncar igual os vô. Mas, doutora, o que que causa então o ronco? Até para as pessoas em casa entenderem aí que é uma coisa que é normal, mas não é tão normal também não. É uma O que coisa que é causa? comum, Comum, mas não é nunca normal. normal, tá? Então isso é super importante a gente entender que o que é o som do ronco? É a vibração do ar passando com dificuldade. Tudo que é ronco, o ronco num tubo de carro, um ronco numa tubulação de água, é sinal de problema, é sinal de que o fluxo, no caso de ar, não está passando tranquilo. Ele está vibrando e essa vibração faz um barulho que é o ronco que a gente escuta. Então, o fluxo de ar, quando passa no final do nariz, da cavidade nasal, na garganta, passando atrás do palato mole, que é aquela região do céu da boca, e atrás da língua, tá fazendo barulho, vibrando. porque tá vibrando. O problema é que o que tá dentro desse fluxo de ar? O oxigênio que nós precisamos, todas as células do seu corpo precisam de oxigênio. E aí que vem o nosso problema com o ronco. Ele pode ser um sinal de falta de oxigenação. E quais são os fatores de risco, doutora? Um é a falta de ar, aí que nós acabamos de falar, mas tem mais fatores de risco aí Muitos. também, O né? maior fator de risco, infelizmente, que está crescendo na população mundial e principalmente na população brasileira, é a obesidade. Então, quando a gente ganha peso, nós não ganhamos peso só para fora. Nós estamos fazendo a estrutura toda da língua, do céu da boca, atrás das amígdalas, a região aqui do pescoço, a papada fica maior. Então, toda a passagem de ar vai ficar mais estreita, porque tem um acúmulo de gordura. Além desse acúmulo de gordura na região da garganta, a obesidade também faz com que o abdômen não deixe que o diafragma trabalhe direito. Então, o pulmão não respira direito, o controle ventilatório hormonal também fica alterado. Então, a obesidade é um grande fator de risco. Tem outros fatores de riscos que são anatômicos. Então, eu tenho um desvio de septo, eu tenho uma amígdala grande, eu tenho uma adenoide grande. Esses dois são bem frequentes na criança. E alguns problemas nasais que fazem com que eu puxe o ar com muita força. Se eu tenho que fazer muito esforço para respirar à noite, para passar o ar com mais tranquilidade, o meu sono não vai ser profundo. Então pode ver, todo mundo que teve uma gripe, um resfriado, já dorme pior, né? A gente sente que está pesado para respirar e o sono vai ser mais superficial, aquele soninho que não descansa, que não restaura. Doutora, e como que funciona esse diagnóstico para ronco, para ter certeza que ele já está fazendo mal? Porque de vez em quando ali está tranquilo, mas quando a pessoa já começa a perceber que aquilo está incomodando, que está fazendo mal, como que funciona esse diagnóstico? Então, são três partes do diagnóstico. A primeira parte a gente vê se é só questão desse som mesmo, se já tem repercussão na vida da pessoa, os hábitos que essa pessoa tem, o que está mudando na vida dela. A segunda parte que é fundamental e a gente não pode tratar sem ver é a própria via aérea. Como que é esse nariz? Tem desvio, tem adenoide, tem amígdala, tem a língua grande, tem a língua pequena, como é que tá a passagem, a laringe funciona. Então é ver, por isso que é muito otorrino que faz esse diagnóstico de ronco. E a terceira parte, que é o que vai quantificar se tem a falta de oxigênio e um problema de risco cardiovascular, é o exame do sono, né? E hoje, depois da pandemia, a gente tem um leque de opções aí de exames de sono. 5, 7 anos atrás, a gente sempre tinha que colocar o paciente
no hospital para fazer aquele exame completo no leito. Hoje já existem exames mais simples para identificar a apneia do sono, que podem ser feitos na casa das pessoas. Então, a grande busca agora é a gente aumentar o diagnóstico. E assim, doutora, e sobre o tratamento, geralmente como que ocorre, como que é feito esse tratamento? Então, depende. Se eu tenho uma variação anatômica muito grande, eu posso pensar em cirurgia. Em criança, o mais frequente é o tratamento iniciar com a cirurgia de adenoide das amígdalas. A gente tira e abre espaço. No adulto, muitas vezes está associado à obesidade. Então, por exemplo, uma bariátrica chega a curar 40%, 60% dos pacientes que têm o ronco e a apneia, diminui absurdamente, melhora muito com a perda de peso. Mas existem também aparelhos que são feitos para puxar o queixo para frente, como se fosse aquela manobra de resgate quando bate o carro. A pessoa vai dormir mordendo uma coisa que joga o queixo para frente. Fazer o tratamento da rinite, melhorar. Eu tenho visto muita gente roncando por dormir por exaustão. Então, quem faz o ronco ali na região do céu da boca é um músculo. Se esse músculo estiver exausto, como todo o resto do ser, porque ficou dormindo 5 horas, 4 horas, está dormindo por exaustão, vai roncar. Então, às vezes, a gente melhora o paciente só com melhora de higiene do sono. E algumas vezes a gente precisa até usar uma máquina que vai assoprar o ar, mantendo o fluxo constante. Então, se eu tenho um assopradorzinho que chama CPAP, que é o equipamento de pressão de ar positiva, vai colocar no nariz na hora de dormir e ele vai ficar soprando o ar. Dessa forma, o ar fica constante e não faz a vibração, não tem nem ronco nem falta de oxigênio. E esses tratamentos, doutora, geralmente são feitos assim para toda a vida ou ele tem um tempo, depende muito de paciente ou qual o grau ali que está do paciente? Perfeito. Né? Então, o tratamento vai depender da causa. Então, a gente tem que avaliar se tem a parte anatômica, se é uma parte de cuidado da pessoa. Vai variar extremamente da gravidade. Se eu tenho já não só o ronco, se eu tenho uma apneia do sono, que é aquela pausa da respiração, eu tenho um risco 7 vezes maior de infartar e ter derrame. Então, eu não posso esperar, por exemplo, que a pessoa perca peso. Eu tenho que tratar imediatamente se for um caso grave. E aí a gente vai lançar a mão daquele aparelhinho de CPAP. Então, vai depender mesmo de cada situação, de cada paciente. Não dá para pegar o que estava para o vizinho. Para a gente tem que ser realmente avaliado. E tem uma prevenção, doutora? Tem como, Carolina, prevenir o ronco? Tem. Né? Emagrecendo, indo para academia, fazer exercício. Perfeito. Só que a academia que a gente nunca pensa é a da garganta. Então, a gente tem que pensar que o maior músculo que a gente tem é a língua. A língua, ela tem que, desde a infância, estar repousando no palato, no céu da boca. Então, o jeitinho certo de dormir é com a boquinha fechada, com a língua encaixada no céu da boca, respirando pelo nariz. Sempre, o melhor jeito de prevenir é você ter uma criança que respira errado, corrija, leva para o otorrino, leva para a fonoaudióloga. Às vezes precisa de tratamento ortodôntico para o desenvolvimento dos ossinhos da face. Mantenha o peso adequado, uma vida saudável, comer bem, praticar exercício, não ganhar peso, que está prevenindo sim. E quando a gente já passou da hora, doutora, mas eu já tenho problema instalado, vale a pena procurar então fazer ginástica da garganta? Sim, mas como toda e qualquer ginástica tem que ter regularidade, rotina para ter efeito. Sim. Bom, os telespectadores estão interagindo, doutora. Durmo de boca fechada e assim ronco. O peso tem a ver? É a Cláudio Neva de Cascavel. Cláudio, obrigada aí pela pergunta para a gente aí. Então, o dormir de boca fechada é importante, mas a gente tem que ver. E será que ela tem uma amígdala grande? Será que ela está com sobrepeso? Se tem o sobrepeso, principalmente quando aquela continha do índice de massa corpórea mostra que já é um grau de obesidade, a gente pode dizer que provavelmente está relacionado. Um jeitinho prático também de você saber é medir o pescoço, tá? Então, se você medir o pescoço, a Cláudia, que é uma mulher, deve medir aqui na altura do gogó, da laringe, da proeminência laríngea e ter menos de 38 centímetros. Se for maior de 38 centímetros na mulher ou maior de 42 no homem, é muito provável que a perda de peso seja uma opção de tratamento. Só que também é provável que não seja só ronco, que tenha apneia e falta de oxigenação. Aí é difícil eu perder peso se eu tenho falta de oxigênio todos os dias enquanto eu durmo. Doutora, então quais as dicas aí para a gente ter uma boa qualidade de sono?
Então, além da higiene de sono, que toda vez o Mauro me chama, a gente repete, larga o celular 2 horas antes do horário que você quer dormir, evita cafeinados depois das 3 da tarde, nada de comer e deitar de barriga cheia, né? A gente tem que manter aquele tripé, alimentação, exercício e sono. E em relação à apneia do sono e ao ronco, a dica é realmente respirar pelo nariz. Tudo que faça você não conseguir respirar de boca fechada pelo teu nariz tem que ser tratado. Procurar manter o seu peso e procurar ajuda, né? Então tem bastante otorrino para começar um tratamento, às vezes o fonoaudiólogo, dentistas também podem estar auxiliando nesse tratamento. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Se vocês quiserem interagir com a doutora Caroline, tá o Instagram dela ali também. Se quiserem sugerir pautas para ela também, manda lá, que a gente traz novamente ela aqui para tirar essas dúvidas para a gente, porque a gente sabe que é um assunto importante a gente passar isso para os nossos telespectadores também. Gratidão, obrigado. Obrigada, gratidão. É isso aí, vocês também